Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início a esse vídeo. O intuito desse vídeo aqui, dessa videoaula, seria fazer uma explicação daquele texto que eu enviei para vocês, falando das formas de energia e suas transformações. Então quem quiser acompanhar pela folhinha lá que eu enviei, não precisa imprimir. Se você quiser imprimir também pode. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui essa folhinha mostrando o seguinte: formas de energia e suas transformações. Primeiramente, eu vou começar com definição de energia. O que é energia? Aqui, de uma maneira geral, a energia nada mais é que a capacidade de gerar um movimento ou uma transformação. Então, a energia é uma grandeza muito aplicada na física. Vai desde a energia lá do movimento de um carro, a energia elétrica que passa pelos fios condutores, ou até a energia térmica de quando você aquece uma certa quantidade de água, ou também podemos falar de energia luminosa que chega até nós através do sol, né? Energia térmica também. Então, a energia é a capacidade de gerar um movimento. Nós conseguimos gerar um movimento com energia, mas também nós podemos transformar energia. Por exemplo, a energia elétrica que passa por um fio de alta tensão, ela vai distribuir ao longo das casas, então transformando em movimento do ventilador, acendendo luzes e assim por diante. Aí está a transformação de energia. Aqui também mostra as formas de energia. Vocês já devem ter visto esse conteúdo lá em ciências, mas aqui é bom reforçar que existem as energias renováveis e não renováveis. As renováveis são aquelas que não se esgotam ao longo do tempo. Elas vão durar por longos e longos anos, por muitos e muitos anos. Exemplo, energia solar, proveniente da luz do sol, eólica dos ventos, biocombustível. O que é um biocombustível? Aqui tem uma nota de rodapé aqui embaixo, quem quiser acompanhar. O biocombustível ou chamado de agrocombustível, é um combustível produzido a partir de plantas, uma ou mais plantas, cana-de-açúcar, mamona, soja e assim por diante. Há muitos veículos já movidos por esse tipo de combustível. Então, porque é uma energia renovável, né? Substituindo o petróleo. Temos a hidrelétrica, né? O movimento das águas, geotérmica, energia que proveniente de vulcões, das marés e dos geysers, né? Também que vem da Terra. As não renováveis são aquelas que com o tempo, em virtude da sua utilização, elas vão se esgotar. Um dia elas vão se esgotar. Principalmente as energias provenientes do petróleo, né? Energia proveniente do petróleo, energia nuclear, energia química, etc. O que acontece? Esse tipo de energia aqui, esse combustível é retirado da natureza. Uma hora esse combustível vai acabar, essa fonte de combustível. Então, um dia o petróleo vai acabar e outros tipos de energia. A maior parte da energia produzida no mundo é proveniente da combustão de substâncias fósseis derivadas do petróleo. Gás natural, óleo diesel, gasolina, querosene. Esse que é o maior problema, né, que nós estamos enfrentando nesse século, que é a crise, né, de combustível. Uma hora esse combustível vai acabar e nós temos que arranjar fontes de combustível renováveis, né? Porque uma hora vai esgotar esse combustível, né? E outro fato também que as fontes derivadas do petróleo, elas são poluentes, né? Então, busca-se, né, uma troca de tipo de energia, né? Agora que nós temos a energia elétrica. A energia elétrica, como nós sabemos, usamos, né, no dia a dia, é a energia relacionada com o movimento de cargas elétricas. Nós vamos estudar mais essa parte de energia elétrica lá no conteúdo do quarto bimestre, que fala sobre eletricidade, magnetismo. E aqui nesse caso, quimicamente, também falando, é o movimento de elétrons. Você já deve ter estudado lá em química os elétrons, né? Então, ao longo do fio, geralmente o movimento é elétrons, né? Então, gerando essa energia. Pode ser produzido por meio de outras fontes de energia. Então, você pode produzir energia elétrica de que forma? A partir da energia solar, eólica, térmica, aí que surge também as usinas, que nós vamos ver que vão gerar energia elétrica, né? Vão produzir energia elétrica. Mas como que funciona o básico da geração de energia elétrica? Aqui é mais correto falar que conversão de energia elétrica, a gente chama de geração, mas não vem do nada essa energia elétrica, ela vem de outro tipo de energia.
Por exemplo, aqui nós temos o esquema de um gerador elétrico. Esse gerador elétrico, o que ele é? Também em alguns aparelhos mais simples chamam de dínamo. Ele tem uma pazinha que ele vai girar, né? Um equipamento que ele vai girar, aqui uma bobina, entre ímãs. O que vai acontecer? Devido à variação do campo magnético aqui, você vai fazer um movimento aqui e ele vai gerar uma diferença de potencial ou uma voltagem, né? Uma corrente elétrica também. Então, essa energia que é produzida a partir do gerador. Agora, as energias provenientes de fontes fósseis. O que seriam as fontes fósseis aqui? O petróleo e o carvão mineral. Como nós já vimos, o petróleo e o carvão mineral, vocês já devem ter visto lá em ciências, eles são fontes não renováveis formadas pela decomposição de material orgânico. Então, o material orgânico, o resto de plantas, animais, foram mortos, eles sofreram um processo de pressão, foram soterrados, sofreram um processo de pressão, alta temperatura, pode ser também, durante milhões de anos. E o resultado disso foi a formação do petróleo, gás natural, carvão. O que nós temos aqui? Aqui tem um esquema para mostrar para vocês aqui como que é formado o petróleo. Aqui tem os animaizinhos lá no rio, no mar, lá os peixes lá. Eles sofreram soterramento, morreram, né? Foram soterrados aqui. Existiram várias camadas de solo ali, né? Poderia ser que antigamente existia mar, depois esse mar pode ter se extinguido, né? E transformado em terreno mesmo, ou pode ter continuado o mar mesmo. E o que acontece? Essa parte subterrânea aqui, a pessoa vai fazer eles vão perfurar essa parte aqui e vão extrair o petróleo, né? Muitas vezes esse petróleo não precisa nem ser perfurado, ele já brota na superfície, né? Por pressão da terra. O petróleo e o gás natural. Então, esse processo. Existe também aqui a extração do petróleo a partir do solo, mas nós temos também as bases, as plataformas de petróleo também no mar, né? Que sai muito mais cara, né? Construir, né? E o carvão que a gente fala aqui, como que ele é formado? Aqui a gente está falando do carvão mineral, não do carvão vegetal, não daquele carvão que vocês fazem um churrasco no fim de semana, é o carvão mineral. Esse carvão mineral é a partir de plantas, restos de plantas formadas num pântano, que eles vão sofrer efeito pressão, calor e ao longo do tempo vai formar o carvão, que também ele é extraído a partir de túneis cavados lá e ele é retirado também do solo, carvão mineral. Então aqui as duas formações, só o nível de curiosidade. Agora eu vou mostrar sempre para vocês as vantagens e as desvantagens. Por exemplo, existe vantagem, né, nesse tipo dessa fonte de combustível fóssil. Quais são as vantagens? Esses materiais, durante a combustão, liberam uma grande quantidade de calor, que por sua vez é convertido em outras formas de energia. Então, a vantagem aqui das fontes fósseis é que você vai conseguir aproveitar o máximo da energia. Ele vai gerar o máximo de energia lá do petróleo, lá da gasolina, do óleo diesel. Então, ele vai queimar o máximo possível. Essa é a vantagem, que ele gera uma grande quantidade de energia. É uma fonte barata também, né? E aqui, em geral, você também pode produzir energia com fontes fósseis. Por exemplo, aqui tem um esquema mostrando para vocês como que a energia é gerada, a energia elétrica é gerada numa usina lá de termoelétrica. O que nós temos? Você tem uma fornalha aqui que vai aquecer a água. Aqui essa fornalha, a fonte desse combustível pode ser o quê? O que pode conter nessa fornalha? Carvão mineral, pode conter carvão vegetal, madeira, gás natural. Então existe um combustível aqui que vai queimar. Esse combustível vai aquecer a água. Esse vapor da água, ele vai fazer girar essa turbina aqui. Essa turbina aqui vai alimentar um gerador, né? E esse gerador vai produzir energia elétrica. Depois o vapor de água ele condensa, né? E fica líquido novamente e volta lá para a caldeira, repetindo o processo. Então você consegue produzir energia elétrica dessa forma. É claro que aqui dentro do gerador, o que vai acontecer? É esse o processo que eu mostrei aqui para vocês aqui. Ele vai começar a girar aqui e produzir energia elétrica. As desvantagens. Agora as desvantagens são o quê? Que vocês sabem muito bem. Além de serem fontes não renováveis, ou seja, um dia vai acabar, elas liberam dióxido de carbono, CO2, né, para a atmosfera, causando efeito estufa, né? Causando, em geral, aquecimento global, dentro das geleiras e toda essa história que nós já vimos. Então,
essa fonte de energia aí, ela polui muito o ar, né, atmosférico. Agora temos a energia hídrica. O que seria essa energia hídrica? Ou a energia hidrelétrica? Essa energia hídrica é proveniente do movimento da água. Ou seja, você vai ter o movimento da água, esse movimento da água vai girar uma turbina. Do que? De rios, barragens construídas pelo ser humano. A mais famosa, a maior do Brasil, né, que a gente conhece muito bem, é a usina de Itaipu, né? E essa usina de Itaipu, o que ela tem? Como que funciona uma usina hidrelétrica? Ela tem um reservatório aqui de água, né? Esse reservatório tem uma represa, né? Uma barragem, como posso chamar? E essa represa que ela vai segurar a água até uma certa altura. Essa água ela vai entrar por um túnel com uma grande pressão e ela vai atravessar e vai fazer girar uma turbina. E essa turbina está acoplada a um gerador que vai repetir aquele processo que eu mostrei para vocês e produzir energia elétrica, né? Tá? E aí quais são as vantagens? É que elas são fontes renováveis de energia, ou seja, a água não vai acabar por um curto tempo, né? Espera-se, né? A água sempre vai ter água ali, né? Da chuva, tudo então. E não vai poluir a atmosfera, que no sentido de liberar gases, CO2 para a atmosfera. As desvantagens é que elas afetam o ecossistema por alagar grandes áreas de vegetação. Ou seja, para construir esse reservatório aqui que eu mostrei para vocês, ele precisa de uma área muito grande e alagada. Muitas vezes florestas são inundadas, algumas vilas as pessoas têm que desocupar aquele lugar lá, então causa um grande impacto ambiental em termos de ecossistema. Então esse que é o grande problema desse tipo de usina de energia, né? Tipo de energia. Mas é o que produz a maior parte da energia aqui no Brasil, energia elétrica, né, no Brasil. Agora temos aqui a energia solar, né? A energia solar é uma fonte de energia renovável também, né? Sempre vai ter, enquanto existir o sol, vai existir energia solar, né? Proveniente da radiação solar. E é utilizada para a geração de eletricidade, calor e outras formas de energia. Alguns de vocês podem até ter em casa as células solares, né? Que produzem energia. As vantagens, que ela é considerada uma energia limpa. Muita gente acha que é 100% limpa, depois eu vou falar para vocês que não é 100% limpa. Por ser proveniente do Sol, não libera gases ou outras substâncias poluentes, uma grande vantagem, né? Só que, vamos só ver aqui de maneira geral como é que ela funciona. Nós temos aí nós temos as placas, as células solares, a energia, a radiação solar, ela vai chegar até essas placas aqui, vai aquecer as placas e vai gerar também uma reação química nessas barrinhas aqui metálicas que tem nessas células solares. E a partir dessa reação química vai produzir energia elétrica. Então, aqui, tá? Existe uma camada de proteção de vidro aqui, né? Para não ficar diretamente em contato com as barras metálicas, não enferrujar, né? Não oxidar, né? Com o tempo. E o que acontece? Daí a radiação solar. Tem que tomar muito cuidado aqui, pessoal, que muita gente confunde esse tipo de células fotovoltaicas com o aquecimento solar. O aquecimento solar são aquelas mangueirinhas pretas que se coloca lá no telhado lá e ela serve para aquecer. É um aquecedor, aquecedor solar. Aquele aquecedor solar ele vai aquecer a água diretamente. Aqui não, aqui ele vai produzir energia elétrica. Célula solar é uma coisa, aquecedor solar é outra, né? Essas células solares, vamos ver quais são as desvantagens. Ela tem um alto custo e a produção é de baixa eficiência. Você vai ter um painel muito grande na casa aqui para gerar bastante energia e alimentar lá eletrodomésticos e outras coisas da casa. Então é necessário muitos painéis solares para produzir grande quantidade de energia. Se você quer usar unicamente energia solar, você tem que ter um painel muito grande. Outro ponto aqui que eu não coloquei a desvantagem, mas essa desvantagem também já assisti em alguns comentários, é que esse material ele tem uma certa duração, ele vai durar alguns anos. Agora não estou lembrado quantos anos que vai durar esse painel solar. Depois que ele tem uma vida útil, depois ele é descartado. E o problema é o descarte desse material, porque ele não é reciclável. Por enquanto eles não acharam uma forma de reciclar esses painéis solares, então ele fica lá um depósito, então isso também é um tipo de poluição, né? Energia química vocês trabalham mais com a professora Alina, né? Essa energia é extraída a partir de reações químicas. O que vai produzir energia química aí?
energia química em pilhas e baterias, né? Então, por exemplo, a partir da pilha bateria você vai transformar a energia química em energia elétrica, né? Então vai alimentar lá, por exemplo, bateria do carro, pilhas, né? Não é muito usado pilhas, né? Quanto mais controle remoto, né? Bateria do celular. E aqui tem um esqueminha de como funciona, vai acontecer uma reação química aqui dentro da pilha e vai gerar uma diferença de potencial, uma voltagem, lado positivo e negativo. Aqui, né? Aqui eu vou deixar essa pergunta para vocês pensarem um pouquinho, refletirem. Quais são as vantagens e as desvantagens do uso da energia química? De você usar pilhas, baterias. Uma dica aqui, né? O que acontece depois que acaba a vida útil de uma pilha, de uma bateria de celular? O que acontece? Qual é o destino desse material? Então, pense um pouquinho sobre isso aqui. Energia eólica, ela é gerada a partir do movimento do ar, né? Ou seja, vento, né? Então, a partir do vento, o que o vento vai fazer? Aqui tem um esqueminha mostrando para vocês. Ele vai fazer o quê? O vento ele vai girar uma pá, uma turbina, uma hélice, né? Vai bater na hélice ali o vento, ele vai fazer girar essa hélice. No centro da hélice tem um gerador, né? O gerador é aquele mesmo que eu mostrei, o mesmo esquema parecido com aquele que eu mostrei lá. Ele vai gerar energia elétrica com a força do vento, né? Ou energia mecânica. Quais são as vantagens? É inesgotável e renovável, ou seja, sempre vai ter vento, né? Não emite gases poluentes, não emite CO2, nem resíduos, e diminui a emissão de gases de efeito estufa. Desvantagens. Nem sempre o vento sopra quando a eletricidade é necessária. Então, às vezes falta vento, para de ventar. Então, daí falta energia. Causa impacto sobre as aves do local. Por exemplo, uma ave pode chegar perto dali e colidir ali com a pá, né? Ou seja, é muito perigoso, e isso pode também afetar o ecossistema, né? O meio ambiente, e também um ruído, ela produz um ruído muito intenso, então não tem como uma pessoa morar próximo de uma fonte de energia eólica. Essas energias eólicas são mais usadas no norte e nordeste, porque tem muito mais incidência de vento do que sul, sudeste, então vocês vão encontrar muitas fontes de energia eólica principalmente que eu conheço lá em Fortaleza, Ceará, ter várias dessas montagens de energia eólica aqui, tá? Agora temos o que mais? Termonuclear, ou energia nuclear. A energia nuclear também, ela é um outro tipo de energia que ela também surge a partir de fontes térmicas parecida com as energias fósseis, só que aqui o que diferencia. Como que ela vai gerar calor aqui para movimentar turbinas? Ela vai gerar calor a partir da fissão do núcleo de um átomo. Então, o que acontece aqui? Você vai, por exemplo, você vai pegar o núcleo de um átomo e essa usina ela vai partir esse núcleo do átomo. Para isso, ela precisa de uma grande quantidade de energia. Então, a fissão, o que ele vai fazer? A fissão do núcleo de um átomo é da quebra dos átomos de materiais radioativos, como urânio, plutônio, tório. Ou seja, são átomos muito pesados e instáveis. O que vai acontecer? Você tem aqui um núcleo de urânio, né? Formado por prótons e nêutrons. E você vai lá e joga um nêutron, bombardeia esse núcleo do urânio aí, 235, que é a fonte de energia aí da usina nuclear. O que vai acontecer? O nêutron vai se chocar com o núcleo como se fosse uma bolinha de bilhar. E ele, o que ele vai fazer? Ele vai rachar esse núcleo no meio, formando dois átomos menores. Com essa divisão, com essa fissão, ele vai liberar uma quantidade muito grande de calor. É esse calor que vai ser utilizado para produzir energia elétrica. Tá? Então depois aí eu vou mostrar o processo. Aí o que ele faz? Ele libera calor, mas ele libera também 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão bater em outros 3 núcleos e daí os outros 3 vão liberar mais nêutrons e assim por diante. Isso se chama reação em cadeia. Só que dentro de uma usina nuclear, numa usina termonuclear, isso aí vai ser controlado dentro de um reator. Ou seja, essa reação de cadeia é controlada, a temperatura é baixada, controlada por água. Já numa bomba nuclear, a reação de cadeia é descontrolada, a reação em cadeia. Quando uma bomba explode, acontece esse mesmo processo, só que ele vai arrasando todos os átomos
do material de urânio e todos os átomos que estão em volta, arrasando cidades, bairros e tudo em lugar. Então, aqui dentro ocorre de uma maneira controlada. O calor gerado, então, ele é aproveitado. Vamos ver como é que ele faz. No lugar de usar a fonte, o carvão, usar o carvão, o petróleo ou qualquer outra fonte lá, gás natural, o que você faz? Você usa o urânio. Então, aqui dentro, nós temos aqui um sistema que acontece numa usina nuclear. Aqui o reator, essa parte aqui é isolada. É isolada aqui com chumbo, camadas de chumbo concreto, para não escapar essa radiação que ele emitida aqui pelo átomo. O que ele faz? Ele é isolado. Aqui dentro do reator estão as pastilhas de urânio. As pastilhas de urânio. O que vai acontecer? Esse material, essas pastilhas de urânio aí, devido a essa reação aqui, ela começa a liberar calor e começa a aquecer a água que está em vermelho aqui. Essa água aqui ela vai circular só dentro do reator, para não correr risco de contaminação do ambiente, da radiação do ambiente. Então, meio ambiente. Então, o que acontece? Essa água fica circulando só aqui dentro do reator, ela nunca vai sair lá de dentro. Essa água que circula no reator aqui, ela fica aquecida, né? Ela vai gerar também vapor da água e ela é totalmente controlada. Agora, o que acontece? Essa água aqui do reator aquecida ali pela reação nuclear, ela vai aquecer uma caldeira. Essa caldeira é uma outra água que não tem contato com essa água do reator, que também vai circular. Só que essa aqui vai sair do reator e vai fazer movimentar a turbina, daí e tem acoplado ao gerador. O gerador vai repetir aquele mesmo processo de produzir energia elétrica, igual nós vimos lá em cima. Então vocês viram que o processo final sempre é parecido, só que usando diferentes fontes de energia. O que acontece aqui? Na turbina aqui ele vai produzir energia, só que a turbina ela é também resfriada, só que essa água que resfria a turbina aqui não é a mesma água que sai lá de dentro da caldeira. Existe um outro tipo de água. Essa água que circula aqui de forma que resfria, né? Resfria sempre a turbina e essa água retorna aqui na forma líquida e repita o processo. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Essa água aqui de resfriamento, ela não vai conter radiação, não vai ser prejudicial, e essa água aqui ela vai fazer o quê? Ela vai ser resfriada na chamada torre de resfriamento. Essa aqui é aquela famosa torre que vocês verem lá nos filmes, lá nas usinas nucleares, que aparece essa torre aí que parece aquela fumaça em cima. Só que aquela fumaça em cima, muita gente acha que é poluente. Não, aquela fumaça em cima é apenas vapor da água saindo, tá? Vapor de água, então. Não sai radiação, não sai nada. Essa torre de resfriamento vai acontecer aí mais nas usinas dos Estados Unidos. Nós temos usinas também nucleares aqui no Brasil. Só chama a usina de Angra. Angra 1, Angra 2, e tem a Angra 3 que funciona, às vezes não funciona, funciona. Então o que acontece? A usina de Angra dos Reis, lá, Rio de Janeiro, elas são usinas nucleares. Então são usinas ali que elas fazem o quê? O sistema de resfriamento, elas não possuem essas torres. Se vocês olharem lá para as fotos lá de Angra dos Reis, ou forem visitar lá, Angra dos Reis, vocês não vão ver essas torres de resfriamento, porque lá eles não usam torres de resfriamento, eles resfriam essa água com a água do mar, tá? Eles usam, por isso que a usina de Angra dos Reis fica próxima do mar, né? Fica na beira do mar, então eles usam para resfriar. Outro ponto principal aqui, quais são as vantagens? Muita gente só vê ponto negativo na usina nuclear, mas também tem ponto positivo. Por que geralmente o pessoal vê pontos negativos na usina nuclear? Por causa do acidente muito famoso que aconteceu lá em Chernobyl. O que aconteceu lá em Chernobyl? Eles não conseguiram controlar a temperatura aqui do reator. Esse reator aqui, essa camada de contenção derreteu, contaminando todo o ambiente em volta, né? Matando algumas pessoas que trabalhavam aí, e também deixando sequelas naquelas pessoas ao longo de muitos anos, né? Por causa da radiação. O que aconteceu lá foi devido à falha humana. Se hoje, se ela estivesse trabalhando com a tecnologia que tem hoje, isso é impossível de acontecer, tá? E a outra usina também nuclear que aconteceu um acidente lá foi de Fukushima, no Japão. Lá foi devido a um terremoto lá que também detonou lá o reator. Aqui na usina de Angra, nas usinas de Angra, nunca deu problema, assim, pelo que a gente sabe, foi informado, nunca deu nenhum problema de vazamento, nada, ela funciona direitinho, tá? E
Outra vantagem aqui que nós temos, ela não libera gás do efeito estufa, ela exige uma pequena área para construção de usina, não precisa alagar nenhuma região, ela tem uma disponibilidade de combustível grande, pequeno risco de transporte de combustível, pequena quantidade de resíduos, independência de fatores climáticos, ela funciona independente de ventos, chuvas. E outro ponto aqui é uma pastilha de urânio que vai aquecer ali dentro do reator vai substituir toneladas de carvão, toneladas de lenha, de uma quantidade de gás. Então o que acontece? Você tem uma energia, um tipo de energia que vai ser muito bem aproveitada, né? E ela vai durar longos e longos anos aquele material ali aquecendo. O problema vai ser o quê? O que fazer depois com esse lixo? Depois que o urânio já gastou, né? Que ele já produz energia, ele já acabou sua vida útil, onde você vai armazenar esse material radioativo. Então o problema é esse. A desvantagem é o lixo nuclear. E se a usina ela conseguir achar um lugar certo, colocar em tambores isolados, tudo e isolar esse lixo nuclear, não vai ter nenhum problema. A desvantagem também é o risco de acidente nuclear. A gente fala, é uma energia limpa, é uma usina que não tem nenhum problema, mas quando acontece acidente, daí o bicho pega. Ela tem muitos riscos aí de acidentes nucleares e pode afetar toda uma região, né, todo um ambiente, o que aconteceu em Chernobyl principalmente. Até hoje lá, a região lá existe radiação ainda devido àquela usina. E uma curiosidade lá é que eles fizeram, eles selaram. Quando aconteceu o acidente, derreteu o reator, eles construíram uma camada gigante em volta, né, um galpão, se podemos dizer, de proteção, para não vazar radiação para o ambiente, então para isolar aquele reator, né, selaram com concreto, chumbo, tudo isso. Mas as últimas informações que estão falando é que aquele material está ruindo, ele tá se decompondo, então eles vão ter que reconstruir aquela proteção lá. Mas tem muita gente que fala, mas por que eles não desfazem daquele negócio? Não tem como. Lá vai ficar contaminando por anos e anos, muito tempo, porque não tem como ir lá mexer no meio do reator lá, né? Então nós temos aí a energia nuclear, mas também tem pontos positivos. Aqui no Brasil ela é também muito bem aproveitada. Agora, a última energia que nós temos aqui, que nós vamos trabalhar, é a chamada energia mecânica. O que é a energia mecânica? A energia mecânica é produzida pelo trabalho de um corpo e é transferida entre corpos, ou seja, quando nós temos o movimento de um determinado corpo, ele vai ter energia mecânica. Quando temos um corpo que está a uma certa altura, ele vai possuir energia mecânica. Até quando eu estico um elástico, uma mola, ele vai ter uma energia mecânica. Então a energia mecânica é a parte do trabalho dos corpos, do movimento. Por exemplo, ali nas usinas, o que acontecia? O calor ele gerava movimento numa turbina. Esse movimento da turbina é a energia mecânica, que está ali por intermédio ali, entre a energia térmica e a energia elétrica. Então existe a energia mecânica que vai girar as turbinas. Então o que nós temos? Esse tipo de energia nós vamos trabalhar muito na primeira série do ano que vem, tá? Porque o que vai acontecer? A energia mecânica é trabalhar ao longo de toda a primeira série. Então o que nós temos? A energia mecânica vai ser a soma da energia cinética, que é produzida pelo movimento dos corpos, energia potencial gravitacional, que nós vamos chamar de EPG, que é devido a um corpo a uma certa altura, ou elástica, produzido por meio de molas. O que vai acontecer aqui? A energia mecânica do corpo, vamos dizer que o corpo só possui movimento, ele só se movimenta ao longo do chão. O que vai acontecer? Ele possui só energia cinética. Então nós podemos calcular a energia cinética separada, é o que nós vamos fazer lá na frente. Alguns alunos já fizeram lá no trabalho. Energia potencial gravitacional, quando o corpo possui um potencial de energia, ele está numa certa altura, ele pode se transformar em movimento, mas se eu ficar segurando esse copo aqui, ele não vai se movimentar nunca. Então ele é uma energia potencial, está em potência. É igual quando eu estico uma mola. Quando eu solto a mola, ela se movimenta, ela se transforma em energia cinética. Mas se eu ficar segurando a mola, ela vai estar armazenando uma energia elástica. Tá? E quando eu deixo o corpo numa determinada altura, ele está armazenando energia potencial gravitacional. O que vai acontecer aqui? Se o corpo estiver parado, ele tem energia cinética zero. E ele tiver uma certa altura, energia potencial gravitacional. E assim por diante. A gente vai trabalhar muito sobre isso. Um ponto muito importante aqui, pessoal, é qual que é a unidade de energia do sistema internacional. Qualquer tipo de energia, aqui eu estou falando de energia mecânica, energia elétrica, energia térmica, qualquer uma delas.
A unidade de energia é Joule. Assim como qualquer força tem a unidade Newton, qualquer tipo de energia é unidade Joule, certo? Então, o que nós temos aqui? Agora, das energias mecânicas que nós temos, os tipos. Energia cinética. Então, a primeira energia que nós temos aqui, energia cinética, esse índice C, está quando o corpo está em movimento. O corpo se moveu, saiu do lugar em relação ao referencial, não esqueçam disso. Se você observa que o corpo está se deslocando, ele possui energia cinética. Logo, qual é a grandeza física que varia com... que varia não. Qual é a grandeza física que depende da energia? É a velocidade. Grandeza física. Se o corpo tem velocidade diferente de zero, ele tem energia cinética. Logo, como que nós vamos calcular a energia cinética? Pela seguinte fórmula, nós vamos usar bastante essa fórmula. M vezes V ao quadrado sobre 2, onde M é a massa do corpo, dada em quilogramas, velocidade do corpo expressa em metros por segundo, tá? Então não esqueça que nós vamos trabalhar com essas unidades aqui no sistema internacional. Se algum exercício der outra unidade, tem que converter para essas duas aqui, tá? Então é só fazer a continha. Exemplos de energia cinética no dia a dia. Um carro se movimentando, um veículo, uma pessoa correndo, uma pessoa jogando boliche. Tudo que tem movimento, tá? Velocidade diferente de zero. Agora vamos aos exemplos, pessoal. Exemplos aqui, vamos ver. Exemplo 1, de cálculo de energia cinética. Esses exemplos são muito importantes para vocês resolverem lá, fazerem um trabalho lá mensal. Então, o que nós temos aqui? Um carro de 1.200 kg está se deslocando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Calcule sua energia cinética. É só substituir na fórmula. Vamos considerar que a massa do carro é 1.200 kg, velocidade é 10 metros por segundo. Usando a equação m vezes v ao quadrado sobre 2, é só substituir os valores. Então ficou a massa 1.200 e velocidade substitui por 10 aqui. Agora cuidado, pessoal. Vamos lembrar aqui da ordem de como fazer o cálculo. Primeiro nós elevamos o valor ao quadrado e depois fazemos a multiplicação. Não vamos fazer o inverso, senão vamos errar os resultados. E no final faz a divisão, né? Então aqui, 10 ao quadrado deu 100. 100 vezes 1.200, né? Dividido por 2, ficou o quê? 120.000 dividido por 2, que deu 60.000 joules. Beleza? Tá aí a energia cinética. Calculando aqui a unidade de joule. Joule em maiúsculo, tá? J em maiúsculo. Número 2. Determina a energia cinética de um pássaro que possui uma massa de 150 gramas e voa na horizontal com uma velocidade de 28,8 km por hora. Cuidado, pessoal. Essas duas unidades não estão no sistema internacional, então não vão substituir direto na fórmula, que senão vocês vão errar. Porque a unidade no final de energia é joule. Joule está no sistema internacional, então tem que ter unidades no sistema internacional sempre. Recordando aqui, como que nós convertemos a massa aqui? A massa está 150 gramas do passarinho, converte para quilogramas, dividindo por 1.000. Porque nós sabemos que 1 quilograma é 1.000 gramas, então pode fazer uma regrinha de 3. Dividindo por 1.000 fica 0,150 kg. A velocidade, você sabe muito bem do bimestre passado. Pega o 28,8 km por hora e divide por 3,6, vai dar 8. Substituindo aqui na fórmula, né, vai ficar o quê? 0,15, né? Quilogramas vezes 8 ao quadrado, dividido por 2. Eleva o valor ao quadrado primeiro, vai dar 64. 64 vezes 15 vai dar 9,6 dividido por 2, vai dar 4,8 joules. Um resultado interessante aqui é que, olha, comparando as duas energias cinéticas, o carro possui uma energia cinética de 60.000 joules e o passarinho possui apenas uma energia cinética de 4,8 joules. É claro, porque o carro está com maior velocidade e também tem uma massa muito maior. Então, por isso que nós temos energia cinética de movimento maior no carro do que no pássaro. Agora vamos para outra energia potencial gravitacional. Como eu falei para vocês, é a energia que surge quando o corpo está numa determinada altura em relação ao referencial. E se o corpo estiver no chão, se o referencial for o chão, o solo, e o corpo estiver no solo, quanto que é a energia potencial gravitacional? É 0. Ele tem que estar numa certa altura, ou seja, quando eu soltar ele vai cair.
Mas aqui nós não vamos estudar a queda, nós vamos estudar que ele tem uma potência para cair, né? Não vamos estudar a queda em si, né? Então esse corpo está a uma determinada altura em relação ao referencial. Como que a gente vai calcular? É mais fácil que a cinética. Pegamos a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o H. O que é a massa aqui? A massa é a mesma coisa lá que a gente usa lá na energia cinética, em quilogramas. A aceleração da gravidade, aqui um ponto importante, nós já vimos a aceleração de qualquer, né? Uma aceleração qualquer. Esse G é a aceleração da gravidade, ou seja, se nós soltarmos qualquer corpo próximo à superfície da Terra, a Terra vai agir com uma força-peso ou uma força gravitacional. E essa aceleração que o corpo vai ter, qualquer corpo vai acelerar com quanto de aceleração? Olhando aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, né? Então, todos os corpos próximos da superfície da Terra vão ter uma aceleração, vão cair, né? Ou vão cair acelerados aí com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, que a gente chama constante da aceleração da gravidade. Então, sempre CG vai valer 10 aqui, pessoal. A não ser que eu mude de planeta, né? Agora, o H vai ser a altura, né? Então, M vezes G vezes H. Não esquecer que a altura tem que colocar em metros aqui. Beleza? Então, exemplos de energia potencial gravitacional no dia a dia. Um cara fazendo manutenção numa torre, está numa determinada altura do solo, os pássaros lá na antena, e um cara equilibrando o sofá, né, em relação ao chão. Beleza? Então aqui vamos lá para os exemplos. Esse exemplo vai ajudar também vocês fazendo o exercício lá do trabalho. Um vaso de 2 kg, não é um vaso sanitário, pessoal, é o vaso de planta, está pendurado a 1,2 metros de altura, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se o exercício não der 10, não der esse valor, vocês vão adotar como sendo 10, tá? É bom memorizar esse valor aqui. Quanto que é a energia potencial gravitacional do vaso em relação ao solo? Se o vaso estivesse no solo, a energia potencial gravitacional seria zero. Mas como ele está acima do solo, então a massa dele é 2 kg, o G vale 10 e a altura vale 1,2 metros, né? É só substituir na fórmula M vezes G vezes H. Vai dar 2 vezes 10 vezes 1,2, que vai dar 24 joules, a energia do vaso. Energia potencial que está armazenada no vaso. Numa montanha-russa, exemplo 4, um carrinho de 300 kg de massa é abandonado do repouso, ou seja, ele não tem energia cinética, está paradinho lá de cima e cai. Do ponto A, que está a 5 metros de altura. Calcule a energia potencial gravitacional do carrinho. Nós não vamos estudar o movimento do carrinho, nós vamos estudar lá o carrinho antes dele ser solto lá de cima, tá? Um pouco antes. Ou seja, energia determinada armazenada no carrinho. Massa 300 kg, G vale 10 e o H, a altura do carrinho em relação ao solo, vale 5 metros. M vezes G vezes H. 300 vezes 10 vezes 5 vai dar 15.000 joules. Olha outra comparação interessante. Um vaso tem uma energia potencial gravitacional muito menor que a de um carrinho de montanha-russa. Por quê? Porque a altura é muito maior, né? Aqui é 5 metros de altura e a massa do carrinho de montanha-russa é muito maior do que a massa do vaso. Legal fazer sempre essa comparação, né? Agora, de quanto varia a energia potencial gravitacional de um objeto de massa de 900 gramas ao ser elevado até uma altura de 50 centímetros? Cuidado, a unidade de massa está em gramas, aí a altura está em centímetros. Tem que converter ambos. Vamos lá, massa 900 gramas, divide por 1000, vai dar 0,900. Ou 0,9 quilogramas. G vale 10, já está no sistema internacional. A altura vale 50 centímetros. Lembrando que 1 metro tem quantos centímetros? Tem 100 centímetros. Então 50 centímetros tem a metade, né? Tem meio metro, né? 0,5 metros. Divide por 100. Agora é só aplicar esses valores aqui na equação. M vezes G vezes H. 0,9 é a massa, 10 é a aceleração da gravidade e 0,5 é a altura. Então, 4,5 joules. Agora, essa questão aqui é interessante, ó. Ele pergunta, tem acho que uma questãozinha, a última questão lá do trabalho. Qual é a energia mecânica de um veículo de 700 kg de massa, um carro lá, quando sua velocidade é de 20 metros por segundo e se encontra a uma ponte de 30 metros de altura? Agora aqui um ponto importante, o veículo tem velocidade, está se movendo, então tem energia cinética, beleza? E ele está a uma certa altura, está numa ponte, então ele tem também energia potencial.
Então nós não podemos usar só energia potencial ou só energia cinética, nós temos que usar os dois tipos de energia aqui. Então usamos energia mecânica. O que nós fazemos? Temos os valores aqui. Uma forma de resolver é você pegar a fórmula da energia mecânica, que é a cinética mais a potencial gravitacional. Não tem energia elástica, tá? Uma das dicas é substituir, colocar a fórmula da energia cinética aqui dentro da mecânica e da potencial gravitacional, ou resolver separado. Pode fazer separado, fazer uma fórmula da energia cinética, substituir o valor aqui dentro, e fazer a potencial gravitacional e substituir o valor aqui dentro. Eu já vou fazer direto aqui para não fazer várias fórmulas. Então, o que nós temos? Energia cinética, aqui da fórmula da mecânica, é m vezes v ao quadrado sobre 2. E energia potencial gravitacional é mgh. Coloquei na mesma equação. Agora, só substituir os valores aqui. Não vai precisar converter nada nesse caso. A massa vale 700, está aqui. O 20 é a velocidade, né, do carro, do veículo. Eleva ao quadrado, não esquece disso, dividido por 2. Mais, agora aqui o termo da energia potencial gravitacional. 700 também usa a massa na potencial gravitacional, né, 700 kg, vezes 10 aceleração da gravidade. E 30, que eu não coloquei aqui do lado, mas o 30 ele fala que no enunciado, 30 metros de altura. Agora, como que vocês vão resolver? Primeiro, vocês vão elevar ao quadrado aqui, né? 20 ao quadrado, já multipliquei já por 700, deu 280 mil, dividido por 2. E aqui nós temos a multiplicação. Primeiro eleva ao quadrado, depois faz as multiplicações, e no final faz a soma, né? Aqui tem ainda essa divisão, 280 mil dividido por 2 dá 140 mil. 140 mil mais 210 mil vai dar 350 mil joules. Claro que a energia mecânica é muito maior que as energias anteriores, porque nós estamos falando de um veículo, de um carro que está a uma certa altura ainda, né? Ele tem energia potencial e cinética. Beleza? Exercício 7, o exemplo 7 último aqui. Qual a massa de uma pedra que foi lançada com uma velocidade de 10 metros por segundo, sabendo-se que nesse instante ele possui energia cinética de 25 joules? Esse exercício ele quer saber a massa, ele dá a energia cinética e a velocidade. Então, a massa aqui é o valor desconhecido, velocidade é 10 metros por segundo, energia cinética é 25 joules. Usa a equação da energia cinética. Só que você vai substituir a energia cinética aqui por 25. A massa nós queremos saber, vezes o 10 ao quadrado, que é a velocidade, né? Dividido por 2. Agora, cuidado aqui fazendo essa continha para não confundir. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando, vai dar 25 vezes 2, vai dar 50. Elevei também o 10 ao quadrado, ao mesmo tempo aqui ficou 100. Agora esse 100 está multiplicando, passa dividindo. Eu passei ele dividindo e inverti os membros aqui. Então vai ficar 50 dividido por 100, que dá 0,5 kg. Meio quilo aqui, a pedra tem meio quilo. Meio quilograma. Agora, para finalizar aqui, só a nível de curiosidade, para vocês saberem que existe mais um tipo de energia, não é só a cinética e a potencial gravitacional, existe a energia potencial elástica, que ela surge do quê? De você deformar uma mola, um elástico ou qualquer material que tenha esse tipo de deformação. Então aqui eu não vou cobrar esse exercício no trabalho, mas é bom vocês saberem, né? Já para preparar para o ano que vem. Um corpo tem energia potencial elástica EP, que a gente vai chamar aqui, é quando ele tem a deformação de um corpo elástico, ou de uma mola aqui, né? Então, como que é a fórmula da energia potencial elástica? Vai ser esse K vezes x ao quadrado sobre 2. Quem que é o K? O K vai ser chamado constante elástica da mola, expressa em Newton por metro. O que é a constante elástica da mola? Quando você estica uma mola, tem mola que é mais fácil de esticar, e tem mola que é mais difícil. Tem mola que são bem macia e tem mola que é bem dura. Então, só para vocês fazerem uma comparação, uma mola que tem um valor alto de K, uma constante elástica grande, seria, por exemplo, a mola do amortecedor de um caminhão. E uma mola que tem uma constante elástica pequenininha é a mola de uma caneta. Então, só para vocês compararem aqui. E o que seria esse X aqui? Esse X é quanto que eu puxo da mola, quanto mais eu deformo a mola, quanto mais eu estico a mola, mais energia eu estou armazenando nela. Então é Kx ao quadrado. X é a deformação da mola, é quanto mais estico a mola, expressa em metros. Tá? Como que nós vamos ter a energia potencial elástica no dia a dia? Você puxando uma molinha, o arco e flecha também usa energia elástica, e aqui um elastiquinho, né, de dinheiro. Ou hoje em dia a gente está usando muito, né, a máscara, né? Usar a máscara sempre quando sair de casa. Ele tem uma energia potencial elástica para prender a máscara aqui, tá? No rosto. Então eu encerro por aqui nessa
essas explicações, vocês fazerem o trabalho, pessoal. Nós vamos dar continuidade depois disso aqui, nós vamos dar no nosso conteúdo de aula, realmente a gente vai trabalhar com ondas, né? Nessa aula de segunda-feira, e que é uma nova área da física que a gente vai trabalhar, como eu apresentei para vocês lá nas videochamadas. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais.